Acharam? João 8, 22. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha, uma pergunta, hein? Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor para que Ele venha falar comigo e com você em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para agora, Senhor Deus, entender, compreender a Tua palavra. Qual é o recado, a ação que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer tratar, falar, direcionar para cada um de nós. Nos alimentar, nos fortalecer, em nome de Jesus. Entendendo, ó Pai, que agora este momento é um momento sublime, especial, único, que o Senhor vem e fala conosco. O Senhor fala com nós, teus filhos, tua criação. Por isso, Senhor Deus, agora que todos nós nos rendemos a Ti, que todo espírito contrário cesse, caia por terra, em nome de Jesus, que somente a ação, o poder do Teu Santo Espírito, agindo e operando em nós e através de nós, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, cumpra o desígnio para o qual ela será ministrada. Em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, em cada um que aqui está. Que nenhuma intervenção, que nenhuma anormalidade, que nenhuma situação venha impedir e atrapalhar este momento. Em nome de Jesus Cristo, pois declaramos o senhorio de Jesus neste lugar. Desde este altar até a porta de entrada, em todo este ambiente, para teu louvor, em nome de Jesus. Pai, opera, Senhor, já nas famílias que aqui estão. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família aqui representada, e conceda, Senhor, da graça, da paz e das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Pai, oramos na plena certeza que o Senhor ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler novamente? Então, diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Podeis se assentar em nome de Jesus. Antes de nós falarmos acerca da palavra, eu gostaria de deixar alguns recadinhos rápidos para não ficar no final do culto, e aí às vezes muitos não acabam ouvindo ou entendendo os recados. O primeiro deles é, lá no final do culto, haverá a cantina solidária, amém? No qual você poderá participar de algo lá que os irmãos estão vendendo. Eu não sei o menu porque não foi passado aqui, mas passe lá no final do culto, de repente, né, a sua janta ou sua sobremesa pode estar ali. E ajude a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Para a mulherada, dia 25/9, tem um compromisso aí, fitness, né, a caminhada da mulherada aqui no Serete. Então, mulherada que precisa fazer uma caminhada, tem um incentivo agora, né? Bom, dia 25 às 10 horas está marcado a caminhada das mulheres em nome de Jesus. A outra é a confraternização da igreja, que ocorrerá no dia 26 de novembro às 20 horas. E precisa ser adquirido um convite. E nós temos aí um limite de prazo para que esses convites sejam, né, você possa comprar e poder participar desta confraternização da igreja. E mais informações, mais detalhes, você procure a Paloma. Ela não está aqui, ela costuma vir no culto da manhã e não da noite. Mas, caso contrário, procure um de nós, pastores, presbíteros ou os diáconos, e a gente fornece mais informações para vocês em nome de Jesus. E durante a semana, lembrando, manhã, culto às 20 horas, culto de oração, vem orar. Terça-feira, às 20 horas tem o CR. Se você não conhece o Celebrando a Recuperação, venha conhecer, venha participar e entender como funciona. Qual é o processo desse Celebrando a Recuperação? Qual é a dinâmica de tudo isso? Amém? Eu digo para vocês, é uma bênção. Então venha participar se você não participou ainda de nenhuma atividade. Durante a semana também tem os pequenos grupos multiplicadores. Abençoe e participe desses cursos, dessa programação em nome de Jesus. O seminário teológico
Batista Moraxá. Está abertas as inscrições para o ano de 2022. Tá? Procura a pastora Mércia, que aqui está, que é secretária também do seminário. Amém? Por enquanto é só. Se tiver mais algum recado, ao longo do culto ou no final a gente fala para vocês. Amém? Então vamos entender a palavra do Senhor nesta noite. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Para quem lê esse texto, fica meio estranho, né? Fala, ué, o que está querendo dizer essa palavra? Para nós entendermos, vamos ler o versículo anterior, o 21, que é ele que trata sobre isso. De outra feita, lhe falou dizendo, isso Jesus: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas parecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então era isso que eles não entendiam. Cristo estava falando que ele iria se retirar. Não era somente se retirar ali fisicamente daquele momento. Iria se retirar da terra. Estava chegando o momento da sua crucificação. O momento dele ir até a cruz por nós. E ele indagava e falava: vocês não me verão. E para onde eu vou, como vós estão, não vão poder ir. Porque há em vós pecados, transgressões, tudo que agride ao meu Pai, tudo que agride a mim, então não tem comunhão comigo, então não terão como estar junto comigo. Então por isso que ele falava acerca exatamente disso, porque não poderiam ir, porque até então os discípulos o seguiam. Ele ia de um lado para o outro, de uma cidade para outra, pregando o evangelho do Senhor. Amém? Então, essa pergunta dos judeus ficou naquele contexto. Esse homem vai para onde? Ele vai querer se matar, né? Porque só quem se mata que pode ir para um lugar e a gente não pode acompanhá-lo. Mas era um contexto mais espiritual que eles mesmos, judeus ali, não entendiam. Cristo havia pregado, havia falado da palavra, mas eles não haviam entendido. E eles não tinham compreendido isso, que ele iria retirar, e o pecado deles era o que impedia. Um pouco antes também, ele falava esta mesma afirmação, só que sem o contexto de pecado, que está aí em João mesmo, só que o capítulo 7, versículos 33 e 34, que diz assim: disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Amém? Então era justamente isso que ele vinha contextualizando, colocando isso, já indicando o que iria acontecer. Já demonstrando para eles aquilo que eles precisavam mudar, as mudanças que precisariam ocorrer para que ele pudesse estar com Jesus. E cada um de nós também precisamos estar desta maneira. Aonde Cristo está, nós ainda não podemos ir. Podemos? Não, Ele está nos céus, nós estamos aqui. Mas no contexto espiritual, nós podemos. Não de ir até Ele, mas de Ele vir até nós. Como nesta noite. Eu creio, e eu acredito que vocês também, que Ele está aqui. Amém ou não? Porque nós viemos aqui para cultuar a Ele, não é isso? E a palavra dele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Ele se faz presente. Ele está aqui. Não vemos, mas sentimos. Então Ele quer esse contexto sempre conosco. Lembrar-nos que nós podemos procurar e encontrar a Ele. Para aqueles judeus, não. Porque aqueles judeus não criam naquilo que Ele falava. Não criam quem Ele era. Não acreditavam na sua palavra, naquilo que Ele dizia. Então, para eles, não tinha como. Ele fala: olha, nas suas transgressões, nos seus modos de pensar, na sua fiel lei, não pode me ver. Não podem estar comigo. Não tem comunhão comigo. Eu sou luz e vocês estão em trevas. Então não há como ter comunhão, não há como nos encontrarmos. E eles ainda ali
cegos, não enxergando tudo isso, não entendiam o que Cristo queria dizer. Então diz assim, procurar e não achar. Muitos hoje estão assim. Estão procurando, mas não encontram. Por que não encontram a paz? Porque não encontram a saída, não encontram a situação mais resolvida, seja ela qual for, pessoal, profissional, financeira, porque não estão procurando a quem pode fazer. Estão muitas vezes procurando em si mesmos ou em alguém, quando nós devemos procurar naquele que pode todas as coisas. É Ele que faz isso acontecer. Então a nossa procura, a minha e a tua procura, não pode ser nessas situações humanas, terrenas. Tem que ser primeiro em Deus. Ele vai direcionar você. Talvez Ele coloque pessoas para falar com você. Talvez Ele coloque e use pessoas para direcionar a sua vida. Mas é primeiro procurando Ele. Então há um endereço, há um caminho, há uma saída, há uma direção. Então, sempre que for procurar e não achar no seu âmbito físico, no seu âmbito humano, procure naquele que pode. E certamente Ele vai te dar essa saída, sair da sua angústia, da sua tristeza, da sua deficiência, qual seja ela, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, não pode ir, como ele disse, né? Não me achareis, então não pode ir, porque ele diz que não iriam encontrar, então não poderiam ir. Nesse sentido literal, físico, nós não podemos, nós também não podemos ver. Mas, no contexto espiritual, sim. Mas precisamos permanecer em Jesus. Eu não posso estar em Jesus somente em um único dia da semana, ou um único dia do mês. Eu preciso estar em Jesus, em Cristo, todos os dias. Porque é Ele que é a fonte. É dele que vem todas as coisas, que provém todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que a nossa ação diária de levantar, de acordar, de trabalhar, de fazer, é natural para nós. Mas só é natural porque Ele permite. Porque no momento que Ele falar, não quero mais, parou, chega, eu quero você para mim, quero recolher você, pronto. Acontece alguma situação em que nós partimos dessa terra. Então, todos os dias nós precisamos permanecer nele sem pecado. Porque muitas vezes a gente vem até o culto, vem até a igreja, mas em nós há um pecado. O pecado vem escrito, né? Quando você entra ali na porta, está escrito, estou em pecado? Não. Mas se a pessoa sabe que errou e sabe que está fazendo algo de errado, ela está em pecado, ela está em transgressão a Deus. Então você não pode permanecer neste pecado. Você tem que remover isso em nome de Jesus. E é esta noite que você precisa fazer isso. Antes de nós participarmos do banquete que Jesus preparou para nós, precisamos permanecer nele, sem pecado. Porque se você estiver sem pecado, você está nele, está ligado diretamente a Ele. E certamente tudo quanto você orar e pedir, Ele vai te ouvir. E mais do que isso, vai te atender. Porque Ele é fiel para cumprir. Eu não sou. Cada um de nós temos as nossas limitações, mas em Cristo tudo é possível. Amém? Então precisamos permanecer. Como está aí no versículo 24. Nós lemos o 21, o 22, agora vamos ler o 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles falavam para os judeus, olha, se vocês não mudarem, vocês vão morrer nos seus pecados, e vocês não estarão comigo. Não adianta. Amém? Preste bem atenção, irmãos. É a palavra de Deus. Então, seja firme, permaneça. Remove toda e qualquer ação, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer realizar grandes coisas em cada um de nós.
mas às vezes uma coisa que nós deixamos de lado é isso que nos impede de realizar. Porque Ele olha, nós às vezes levamos isso para algo comum. Não, eu me conserto a semana que vem, eu me conserto no outro culto, na outra ceia. Mas será que você tem esse tempo para isso? Será que nós temos esse tempo para consertar, para falar, para pedir perdão para alguém? Para se reconciliar com alguém? E se reconciliar com Deus? Quantos precisam se reconciliar com Ele? Porque muitas vezes não transgrediu a cada um de nós, mas transgrediu a Ele. Fez algo que não deveria. Então eu não posso deixar como o dia da ceia apenas para isso. Tem que ser todos os dias. Amém? Então permaneça, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Versículo 25 diz assim: então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Ou seja, de tudo quanto ele já havia pregado, havia falado, eles não sabiam quem ele era. Não entendiam ainda quem ele era. Não tinham discernimento para entender quem ele era. O Messias, o Senhor, o enviado de Deus. E é esse enviado, esse Senhor, que hoje também fala para você. Eu estou aqui. Eu tenho falado contigo. Eu tenho dito a você, e você não tem me ouvido. Não tem dado a atenção que eu quero. A atenção para te livrar dessas dores, para te livrar dessas situações. É este mesmo Deus que está aqui falando conosco. Amém? Então ele continua dizendo, quem és? E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Porque essa pergunta o Senhor me fez de manhã, quando eu preparei esta palavra. Quem és tu? Quando eu li, eu falei, quem és tu? Eu, Senhor, é o Senhor. Ele falou, mas quem é Jesus? Quem é Cristo para você? Isso 6 horas da manhã. E essa mesma pergunta Ele quer que você responda, não para mim, mas para Ele. Entendendo quem verdadeiramente Ele é para você. Não para mim, mas para você. Porque para mim, a minha concepção de Jesus pode ser uma e para você, outra. Mas tem que ser a resposta que Ele quer ouvir de você. Do seu coração. Não da sua boca, mas do seu coração. Amém? Então Jesus, Ele quer saber quem Ele é nas nossas vidas. Que é aquele que diz desde o início que eu sou, o eu sou. Ele é o Messias. Vamos ler João 4, 25 e 26. Vamos passar alguns textos aí, senão daqui a pouco o pessoal quer dormir. A minha voz não é igual ao do pastor Luiz, a minha voz é mais melosa. Aí de vez em quando eu vejo aqui nos cultos, a pessoa está assim. João 4, 25, 26. Amém? Que diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Então você vê que ele já vinha explicando isso, quem ele era, lá atrás. Mas muitos não criam. Muitos, como até hoje, ainda não creem. Quantos você vai falar de Jesus e a pessoa não crê? Muitos até nem querem que você fale, né? Já chega, vai falar? Não precisa falar, eu já sei, eu conheço, eu sei quem é. Sabe na liturgia ou na história, mas não física e espiritualmente. Amém? Então, ele é o Messias, ele é o pão da vida. João 6,35. Está tudo dentro de João, tá bom? Não, vocês não vão precisar ficar aí vasculhando muito a palavra, não. João 6,35, que diz assim:
Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você vê que aqui interessante, ele coloca duas situações. Primeiro o quê? Vinde a mim. E depois se crer em mim. Então ele quer uma ação nossa de ir até Ele. De ir buscá-lo. Eu não posso receber isso e ficar, não, eu vou receber aqui, vou ligar lá no menuzinho de pedida de oração, né? E vou pedir uma oração ali e tal. Não, ele não quer isso, ele quer que você o procure. Vem a mim, busca, e eu te darei. Porque eu sou o pão, eu que vou te alimentar, eu que vou te saciar. Aí se você crê, então não terá mais sede, não terá mais situações, mais problemas, mais aflições. Amém? E muitos não querem isso, querem ligar e a situação ser resolvida por telefone ou por alguma outra situação. Então busque a Ele. Ele é o pão da vida, Ele que solucionará toda a sua fome em nome de Jesus. João, luz, Ele é luz do mundo, João 8,12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, buscando a Ele, você vai andar através da sua luz, e não mais em trevas, em tormentas, em dores, em situações. Amém? Ele também é a porta. Não essa porta que a gente conhece, mas a porta. A porta de solução, a porta de direção. A porta que você abre para as bênçãos que Ele tem para você. João 10, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Então esta é a ação de Jesus nas nossas vidas. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. João 14, 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há outro atalho, não há outra direção que não seja em Jesus. Se alguém te apresentar alguma outra coisa diferente disso, nem dê ouvidos, nem pare para prestar atenção, porque é Ele, somente Ele. Amém? Ele é a ressurreição e vida. João 11, 25 e 26. É o último que eu separei aqui. João 11, 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele te pergunta: crês isto? Porque se você não crer, não resolve. O elemento principal nosso é a nossa fé, é eu crer. E eu imagino que todos que aqui estão, creem. Amém? Porque você veio até aqui com essa intenção, com essa busca deste Senhor. Então, se você crê, tem ressurreição e vida para você em nome de Jesus. Amém? Voltando lá para o texto de João, capítulo 8. Muito bem, versículo 26, que diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então Cristo falava para os judeus: olha, tenho muitas coisas que eu sei de vocês e que eu muito bem poderia julgar, interpelar, condenar. Mas ele fala: não, eu vim fazer a vontade do meu Pai, daquilo que Ele quer. Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é o Senhor. E as coisas que eu tenho vos falado é aquilo que Ele quer que eu fale. Então, em nenhum momento Ele se colocou
para dizer, não, agora você tem pecado, você vai morrer, você não tem mais salvação. Não, em nenhum momento ele falou isso. Em todo momento ele disse que havia uma saída, que havia uma resposta, que havia uma situação que poderia ser resolvida. Não importasse se era uma doença, se era alguém que morreu, se era qualquer outra situação. Havia uma situação que ele resolveria, porque ele estava junto com o Pai, fazendo a vontade do Pai. E nós, aí eu pergunto para você, o que eu e você temos feito e dito de Jesus? O que eu e você temos falado a respeito dele? Porque ele falava algo do Pai, daquilo que Deus colocava. E nós, o que estamos falando dele? Estamos falando? Ou estamos apenas só recebendo? Porque ele quer que nós falemos. Ele não quer que só recebamos e ficamos para nós. Não podemos ser desta maneira. Precisamos levar ao conhecimento outros de quem é Jesus. Isso não precisa ser de forma que você tenha que pregar, que você tenha que falar da palavra, que entender a palavra, não. Basta apenas a sua própria vida regrada diante do Senhor, para que o seu testemunho, a sua conduta de vida seja correta. Como a pastora pregou de manhã, a nossa integridade. Naquilo que eu faço em casa, naquilo que eu faço no trabalho, naquilo que eu faço na família, tem que ser a mesma coisa. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa diferente na minha casa, uma outra pessoa ainda no meu trabalho. E em cada uma delas, uma vertente. Eu preciso ser o mesmo. Falar do mesmo amor. E quando surgir a oportunidade, dizer que há saída. Porque tem todos os dias alguém precisando de alguma situação. Seja enfermidade, seja dinheiro no farol, seja em qualquer momento você vai ser indagado. É o momento que Deus quer que você fale. Pastor, eu não consigo falar, eu sou tímido, eu sou isso, sou aquilo. Nós temos um arsenal de folhetinhos ali no fundo. Leva esse folhetinho e entrega. Esse folhetinho é o suficiente para dizer para a pessoa: olha, tem saída para você. Participe aqui num desses cultos. Tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Pronto. Não precisa pregar, não precisa falar muita coisa. Mas nós precisamos dizer, e os nossos amigos, os nossos familiares, aquele em que nós amamos, precisam receber isto. Amém? Qual o julgamento de Cristo por nós? Cristo não nos julga. Não neste momento. Haverá um momento que Ele vai nos julgar. Pelas nossas atitudes, por tudo que nós escrevemos na nossa história, nesta terra. Mas isso é só lá no céu. Neste momento Ele não nos julga. Na realidade Ele quer que nós o aceitemos, o adoremos e falemos dele para outros. É isso que Ele quer de nós. Então o que eu e você precisamos fazer é isso. Buscar com intensidade e mostrar os feitos e aquilo que Jesus tem feito na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. A segunda coisa, temos ouvido a sua palavra e temos dito ela ao mundo. Você tem dito desta palavra para o mundo, para aquele que precisa? Então também você precisa ministrar essa palavra. Ministrar que Jesus ama. Que Jesus tem solução para o seu casamento. Que Jesus tem solução para o seu filho. Que ele poderá sair da situação que está. Então é nós, igreja. Eu lembro que na minha época, quando converti, havia muitas ações de evangelismo, muitas ações das igrejas. E hoje você quase não vê. É uma raridade isso. O pessoal ficou muito que nem extrato de tomate, né? Concentrado.
Só dentro da igreja, quando vem na igreja. Talvez fica só com o extrato do macarrão em casa, né? Não vem para a igreja. Então nós precisamos levar isso novamente para a rua. Levar este amor. E hoje nós temos oportunidades que naquela época não tinha. Hoje nós temos o telefone, que pode ser aí utilizado como ferramenta. Você pode falar com as pessoas em instantâneo, mandar uma mensagem instantânea. Mas seja focado naquilo que você vai fazer. Porque dependendo da pessoa, ela vai receber tanta postagem, tanta situação sua, que ela vai te bloquear lá. Ou então vai olhar e vai passar a mensagem para o lado e não vai ter intenção. E não é essa a intenção nossa. A intenção é de nós falarmos do amor de Deus para essas pessoas. Então tem que ser com prudência, com direcionamento, em nome de Jesus. Mas falar deste amor, porque Cristo está voltando. Se estava voltando quando eu me converti há 22 anos, imagina agora. Imagina então aqueles que, não me fale quanto tempo tem de evangelho, mas tem mais do que eu. Então cada dia que passa, meu irmão, é mais urgente e mais instantâneo de nós pregarmos esse amor e este Jesus. E cabe a nós, igreja, fazer. Eu e você. Porque a igreja não é esse espaço físico, é eu e você, aonde você estiver. É esta igreja que Deus conta, é essa igreja que vai subir. Quando Jesus voltar, esse prédio vai ficar aqui, quem vai subir somos nós. Amém? Eu creio dessa maneira. Agora, se você não crê dessa maneira, fica difícil. Amém? Então, se apegue, se coloque, se posicione para que Deus te use em nome de Jesus. Essas respostas, nas quais eu falei, se você tem feito, se você tem dito, se você tem ouvido a palavra e divulgado ela, tem que ser iguais a que o próprio Cristo falou aqui para nós, no versículo 29, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então é simples, agrade ao Senhor. Como você agrada o seu filho, você agrada o seu marido, o seu esposo, ao seu neto, agrade ao Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer para te agradar? Tenho certeza que Ele vai te falar. E se você fizer isso, já está de bom tamanho, porque é isso que Ele quer, que nós o adoremos e fazemos o que é agradável a Ele. Porque se é agradável a Ele, é agradável a Deus. E Deus certamente nos recompensará, nos concederá, além daquilo que eu e você precisamos ou pedimos. Amém? Então precisa ter essa plenitude de nós, em nome de Jesus. Abra agora em João aí 17, dos versículos 13 ao 19. João 17, 13 ao 19. Esse texto, Deus me colocou aqui orando lá em cima na sala, agora a hora que cheguei para a igreja. João 17, do versículo 13 ao 19, diz assim: mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo não odiou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus ele falou: olha, eu estou indo para ti, Pai, mas eu enviei cada um deles.
Estou enviando e vou continuar enviando. Então eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os guarde, os livre do mal e os santifique através da sua palavra. Esse é o desejo de Cristo para nós. Você é livre de todo mal. Você é guardado pelo Senhor. Você é especial para Ele. E Ele mesmo disse que não abriria mão de nenhum de nós escolhidos por Ele. É um privilégio meu e teu sermos escolhidos. Eu não participei de alguma eleição, você participou? Não. Mas você foi escolhido por Jesus. Você foi escolhido para viver eternamente com Ele. Eu não sei se você consegue ter uma dimensão de tudo isso, mas eu vejo isso algo tremendo. Ser escolhido pelo seu Criador, para viver com Ele eternamente, para fazer grandes coisas, porque nós não vamos ficar lá no céu parado, esperando o tempo passar, porque é eterno, então não vai ter início, não vai ter fim. Então se você acha que vai ficar lá, como diz aí a meninada, de boa, você não vai ficar de boa, porque Ele te escolheu para reinar com Ele, para fazer grandes coisas com Ele. Grandes conquistas nós teremos, por isso Ele escolheu você, por isso Ele tem te capacitado. E esse período que você vive nesta terra é o período de aperfeiçoamento, de entender quem Ele é. E cada dia que você busca mais esta palavra, entende mais quem Ele é na sua vida, mais você tem vontade que Ele volte e que você esteja com Ele. Amém? Para nos livrarmos de todas as ações que nos rodeiam, de todos os males que permeiam a nós. É só sair daquela porta, vemos essas situações acontecerem. Se não vemos literal, ouvimos através de alguma mensagem, de alguma situação. Mas Ele falou para nós que Ele nos livra do mal. Então você é guardado, cada um de nós, pelo Senhor. E é santificado através da palavra dEle. Então, que maneira que eu preciso me achegar a Ele é através da palavra. É orar, é buscar, ter sede, ter fome desta palavra. E entender mais dEle na minha vida. Para que Ele faça grandes coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E um texto que me veio na quinta-feira, e eu acho apropriado, e é o último para a gente finalizar. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 29. Eu, quinta-feira, orando, Deus tocou muito forte para ler esse texto, e eu li e falei, realmente, Senhor, e a gente, às vezes, lamenta quem somos, por que somos, aonde somos, porque sou assim, porque sou assado. Eclesiastes 2, 26. Eu falei 29? É 26. Acho que eu troquei o 6 pelo 9. Mas é o último versículo do capítulo 2, que diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Então Deus, Ele faz algo para nós. Ele dá sabedoria, dá conhecimento, dá prazer, ou seja, dá alegria, dá contentamento. Aí você fala, pastor, não é isso que eu estou levando todo dia, não. A minha vida não está essa alegria, esse prazer que o senhor está lendo aí, não. Mas o prazer de você saber que você é salvo, o prazer de saber que você tem uma eternidade com Ele, isso nenhuma riqueza, nenhuma situação compra. E foi isso que Deus falou para mim aqui na quinta-feira.
Ele falou, eu te dou conhecimento, eu te dou sabedoria, mas o meu prazer é que você faça o que me agrada. E estar na minha casa, estar comigo, estar cultuando, estar me adorando, esse é o maior prazer que você possa ter. Essa é a maior alegria que você possa ter. E é isso que Ele quer que você tenha, que cada um de nós tenha. De repente você levanta de manhã, vai sair para trabalhar, a situação, né? Nem vou citar aqui, porque pode ser que alguém está passando por ela, mas tenha certeza que tem um Deus olhando por você, que tem um Deus que cuida de você, que não vai te deixar o mal te tocar, porque você o agrada. O agradar a Ele é se prostrar, se colocar todos os dias diante dEle e falar, Senhor, eu me rendo, a minha vida não me pertence, pertence a Ti. É o Senhor que me criou, o Senhor que me gerou. E o que o Senhor quer que eu faça hoje, nesse dia? Me dá a direção, me dá a estratégia. Porque Ele disse que Ele deu o quê? Sabedoria e conhecimento. Então, se eu preciso, eu tenho que buscar na fonte. E aonde está a fonte? Está aqui. É a palavra dEle, que é viva e eficaz, é verdadeira. E é este conhecimento que Ele quer que eu e você tenha, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós muitas vezes reclamamos demais, né? Falamos demais, mas não buscamos demais. Eu reclamo 1 hora e meia, mas buscar a Deus 5 minutos está bom, né? Está suficiente. A balança, no final do dia, não vai funcionar. Para quem mexe com finanças, que nem eu, contador, aí, né, estamos devendo para Deus. Deus tem feito muito mais para nós do que nós para Ele. E é óbvio que essa balança nunca vai se equilibrar. Porque se eu faço um passo, Ele faz 10 para mim. Não tem como nós nos igualarmos. Ele sempre vai nos suprir abundantemente. Mas eu tenho que demonstrar quem eu sou para Ele. Que eu realmente o agrado. Eu realmente o temo. Eu realmente o amo. Como meu Deus, como meu Senhor. Independente do que Ele faça ou que Ele deixe de fazer. Porque muitas vezes nós pedimos que Ele faça. Mas Ele fala, não vou fazer. Porque isso não vai me adorar, não vai trazer nada de bom para mim. E nem para você. Então Ele não vai fazer. Então nós precisamos entender isto. Quem é Deus? Quem é o Senhor? E quem somos para Ele? Amém? E é essa pergunta que Ele fez. Quem é Jesus? Quem é o Senhor na sua vida? Que Ele quer que você responda agora para Ele. Que você apresente Ele, a sua visão dEle, para Ele mesmo. Ele te conhece. Ele sabe o que você fez ao longo do dia, ao longo da semana, há 1 minuto atrás. Se você foi até o banheiro, se você voltou, se você falou com o seu vizinho, isso são coisas que eu vi. Se eu vi, Deus também viu. Eu só não ouvi, mas uma coisa eu te digo, Ele ouviu. Então agora, coloque, se apresente a esse Deus, se derrame, porque depois nós vamos nos derramar na ceia e completar, transbordar da alegria, do regozijo e da paz e da bênção que Ele tem para nós em nome de Jesus. Amém?